Seja bem-vindo ao meu canal Aprender Fácil e hoje iremos resolver um exercício muito interessante. Se você quer saber como resolver este exercício, clique no gostei, se inscreve no canal se você é novo e ative o sino de notificações para ficar por dentro de todas as aulas que irei postar aqui. Então o exercício é x ao cubo mais x igual a 30. Então como é que nós podemos resolver isto? Como é que nós podemos encontrar os valores ou as soluções desta equação? Se você quer aprender isto, assista o vídeo até ao fim e você verá que as coisas são fáceis demais. Então, neste caso temos aqui x ao cubo mais x e do outro lado nós temos o 30. O 30 teremos que passar para o primeiro membro e alterar o sinal, sabendo que está a adicionar e passaremos a subtrair no primeiro membro. Então isto era igual a zero. Então a seguir, como é que nós faremos? Porque temos aqui x ao cubo e x menos 30, tudo isto tem partes literais diferentes. Então como é que nós iremos fazer? É o seguinte: se nós sabemos que não temos uma fórmula específica para podermos resolver esta equação de terceiro grau incompleta que está desta forma, nós precisamos criar alguns mecanismos de relacionarmos alguns termos que nós temos aqui para podermos, na verdade, fazer aquilo acontecer. Então, nós podemos perceber que dentro do menos 30, nós temos um cubo perfeito. Então, deste modo, ficamos com x ao cubo menos 27, que é um cubo perfeito, mais x menos o 3. E você estaria a se perguntar o que aconteceu. Nós decompomos o menos 30 em forma de soma ou diferença. Neste caso, menos 27 e menos 3 irá nos dar menos 30. Somente nós levamos ou relacionamos aqueles termos que estão, na verdade, na mesma onda. Neste caso, temos x ao cubo. Então, nós relacionamos pelo 27 porque o menos 27 é um cubo perfeito. Neste caso, por que será? Qual é o objetivo de nós podermos fazer todas as manipulações, todas essas manobras? O objetivo é de formar cubos perfeitos a se subtraírem, neste caso. Isto em forma de método de desespero para podermos ver qual será o próximo passo. E assim como o fim de formar ou relacionar aqueles que são cubos perfeitos, não é? Para nós podermos ali fazer o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de diferença de cubos. Então, neste caso, como é que nós ficamos? Então, já que nós entendemos ou percebemos que, na verdade, x ao cubo menos 27 mais x menos 3 igual a zero, voltaremos para a expressão inicial. Então, está na hora de nós podermos representar o 27 aqui, que, na verdade, estamos a falar de 3 elevado a 3. Então, x ao cubo menos 3 elevado a 3, que corresponde a esta expressão que se encontra aqui. E, do outro lado, nós temos ali mais x menos 3, tudo isso era igual a zero. Então, se nós estamos presos nesta expressão, precisamos recorrer a alguns conhecimentos, alguma sabedoria que nós adquirimos durante a nossa experiência como matemáticos. Já que nós conhecemos a identidade notável que diz a ao cubo menos b ao cubo, isto na verdade será igual a menos b, tudo isto a multiplicar o primeiro termo ao quadrado mais o primeiro termo vezes o segundo termo mais o último termo ao quadrado. Então, nesta ordem de ideia, precisamos nos lembrar desta identidade notável de diferença de cubos, neste caso, que irá dar isto daqui. Então, se nós formos a perceber o que está lá na nossa expressão, nós podemos encontrar também que temos ali diferença de cubos, neste caso, que é o x elevado a 3 menos 3 elevado a 3. Então, isto também, obedecendo ao nosso princípio deste lado, ficamos com o primeiro termo menos o segundo termo, que é x menos 3. Tudo isto a multiplicar-se pelo primeiro termo ao quadrado mais o primeiro e segundo termo mais o último termo ao quadrado. Neste caso, ficamos desta forma e isto será, na verdade, o que nos dará no resultado daquela parte. Então, deste modo, do outro lado, nós tínhamos ali mais x menos 3. E nós percebemos que o sinal positivo e o número 1 são elementos neutros na multiplicação. Então, neste caso, nós temos deste lado x menos 3 que estão do outro lado, neste caso, que isto é igual a zero. Então, no passo a seguir, nós precisamos fatorar esta expressão, e para que isto aconteça é necessário que nas duas parcelas hajam elementos comuns, ou seja, elementos que pareçam frequentes nas duas parcelas. Neste caso, vamos reescrever esta expressão colocando os seus valores numéricos e do outro lado colocamos ali mais 1, tudo isto a multiplicar por tudo que está dentro de parênteses, nos dará a mesma coisa e consequentemente ou beneficamente ficaremos com a mesma expressão que se encontra lá no passo
anterior. Isto tudo, na verdade, já está de forma que nós queríamos era igual a zero e percebemos que na primeira parcela e na segunda parcela nós temos elementos comuns, os elementos que aparecem com frequência absoluta de 2, então precisamos levar este mesmo a multiplicar por fora, ou seja, retiramos para fora dos parênteses utilizando a fatoração ou a propriedade distributiva. Neste caso, x menos 3 é o elemento comum que se encontrava nas duas parcelas. Tirando para fora, vamos ter que abrir os parênteses e ficando com aqueles que eram, na verdade, os coeficientes daquela expressão, neste caso que é x ao quadrado mais 3x mais 9. Tudo isto. Do outro lado, ficamos com mais um que era o coeficiente daquela expressão x menos 3 e tudo isto teremos que fechar isto igual a zero. Chegado a este ponto, precisamos, na verdade, operar aquilo que se encontra dentro dos parênteses retos, não é? Então, teremos que desaparecer os parênteses curvos e poderemos ali, né, trabalhar com a expressão restante, neste caso, que ficamos ali com x menos 3, tudo isto, abrindo parênteses, neste caso, do outro lado, ficamos com x ao quadrado mais 3x, mais o 9, não é? 9, do outro lado, ficamos com o número 1, na verdade, que nós desaparecemos os parênteses curvos e os parênteses retos transformam-se em curvos, então ficamos desta forma. Isto era, na verdade, igual a zero. Então, chegado a este ponto, podemos continuar a representar a expressão x menos 3, tudo isto a multiplicar por x ao cubo mais 3x mais o 9 mais 1 irá nos dar 10, isto tudo igual a zero. E por seguida, nós sabemos e percebemos que a única forma de nós termos essa expressão igual a zero é levando a primeira expressão igualando a zero e a segunda expressão também igualando a zero. Então, deste modo, ficamos aqui com a expressão inicial que é x menos 3 vai ter que se igualar a zero. A parte também que nós temos aqui o x ao quadrado mais 3x mais 10, isto também vai ter que ser igual a zero. Por isso, então, ficamos com esta situação em que nós temos duas equações separadas, porque qualquer uma se der zero, então tudo terá também os resultados zero e teremos que ter uma situação verdadeira. Então, o passo a seguir é só resolvermos esta expressão aí, essa equação do primeiro grau, que teremos como a solução x igual a 3, e do outro lado já sabemos que vamos ter que passar por intermédio de delta para podermos encontrar a solução desta equação. Então, deste modo, delta será igual ao valor de b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 10, neste caso, que são o valor de a e de c. Do outro lado, então, na verdade, o delta será igual a 9 menos 40 e delta será igual a menos 31. Então, chegado a este ponto, nós, na verdade, percebemos que temos o valor de delta menor que zero. E cuidado, se você está na 10ª classe ou na 12ª sem concluir, cuidado, não é? Porque isto pode vir te prejudicar por algum momento, mas se você já concluiu a 12ª, então podemos ir. Então, x1 e x2 ficamos com, na verdade, igual a menos o valor de b mais ou menos a raiz quadrada de delta, não é? Tudo isso sobre 2 vezes o valor de a. E neste caso ficamos com a mesma expressão, somente separamos por intermédio da radiciação a raiz quadrada de 31 vezes a raiz quadrada de menos 1. E isto, na verdade, nos dará na parte da raiz quadrada de menos 1, que nós dissemos que é impossível em R. É possível sim em conjunto de números complexos, que isso irá ser I. Então, isto tudo sobre 2. Então, o passo a seguir é só nós separarmos as soluções x1 e x2. Neste caso, x1 será igual à parte negativa ou à parte menor, neste caso menos 3, menos a raiz quadrada de 31 vezes i. Tudo isso sobre 2. E agora, a parte do x2 é a parte positiva ou maior, neste caso x2, não é? Será igual a menos 3 mais, não é? A menos 3 mais a raiz quadrada de 31i, não é? 31 vezes i, tudo sobre 2. Então, estas são as soluções da nossa equação cúbica, neste caso x igual a 3 ou seja,
3 é uma das soluções e do outro lado temos a outra solução que é x1, esta é a solução que se encontra do outro lado e do outro lado também x2, esta solução. Então teremos x1, esta expressão, o x2 será o 3, não é? Será o 3 e o x3 será o x2 que se encontra do outro lado e já está. Então se você chegou até aqui, deixe o seu gostei e também deixe o seu comentário. Até a próxima. Aprender fácil.